A gente agradece aqui, então, esse resgate cronológico que Lacasse faz conosco, né? Que é fundamental para que a gente possa dimensionar o quão nós compreendemos enquanto classe o campo saúde trabalhador, o quão está distante dessa informação chegar nas pontas, né? Que é fundamental para essa reestruturação da classe trabalhadora. Então, já para a gente não perder também bastante tempo, eu vou passar para o Gilberto. Gilberto, 30 minutos aqui, tá ok? Bom dia a todos e a todas. Vou descer aqui para facilitar. Eu não trouxe apresentação, então é meio que uma conversa aqui com os companheiros e com as companheiras. Primeiro me apresentar, eu sou dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, sindicato que tem como base 12 municípios aqui na Grande São Paulo, e tem aproximadamente 35 mil trabalhadores. A gente chegou a ter perto de 60 mil, hoje está com 35 mil trabalhadores na base. O sindicato, ele começa a atuar nessa área de saúde do trabalhador em meados dos anos 70, e aí essa história do Lacasse, que na década de 70 o Brasil era campeão mundial de acidentes, e isso foi a base dos trabalhos do sindicato em fazer essas denúncias e o tipo de trabalho que a gente tinha no setor metalúrgico lá. Então, nós tínhamos uma base centralizada ali em Osasco, tínhamos aproximadamente 14 empresas com mais de 1.000 trabalhadores e 3 empresas com mais de 5 mil trabalhadores. Hoje, a gente tem uma empresa com mais de 1.000. Né, as outras todas fecharam, mudaram, reduziram, né? Então, mas esse era o quadro. A base principal eram fundições, caldeirarias, então um serviço extremamente pesado, manual, né, pouco maquinário, e isso gerava uma série de doenças e uma série de acidentes por causa do trabalho. No final dos anos 70, como o Lacasse também disse, foi criada a primeira Sensat. Então, em 79, a primeira Sensat. O nosso sindicato participou disso, dessa organização de várias federações e vários sindicatos, principalmente aqui no estado de São Paulo. E dessa primeira Sensat surgiu, no ano seguinte, em 1980, o DIESAT, que a gente é um dos fundadores também dessa organização sindical, nesse departamento intersindical. E basicamente por causa dessas doenças que não eram reconhecidas. Para ter um exemplo, Osasco, todas as categorias, de 7 municípios, que era a base da Previdência Social ali, a gente tinha uma doença por ano registrada, né? Então hoje chega a alguns mil, né, 4, 5 mil doenças registradas, mas naquela época, com essas condições de trabalho, e tinha lá a Eternit, né, que trabalhava com amianto, a gente tinha Ervi, que era uma indústria que faz louças, trabalhava com cerâmica, quer dizer, com todas essas condições, nós tínhamos uma doença registrada por ano. Não se tinha fiscalização do Ministério do Trabalho, né, e não tinha programas de saúde. Então, essas eram as condições naquele momento. Então, o sindicato, ele aprende a lidar com essas questões, com a saúde do trabalhador, nessas condições, nesse ambiente, né, e junto com o DIESAT. Então, a gente cria esse departamento intersindical e a nossa base de atuação eram greves e denúncias pelas más condições de trabalho. Uma das denúncias que a gente fez na época, junto com o DIESAT, é de que haviam, no Brasil, perto de 500 mil dedos decepados por ano, né? Então, esse era nesse momento aí de que o Brasil era campeão mundial de acidentes, que hoje não é muito diferente, né? Também é campeão mundial de acidentes, se a gente for falar da subnotificação. E nessa atuação, na década de 80 toda, a gente conseguiu melhorar algumas condições. Algumas
entidades, algumas instituições, como o Ministério do Trabalho, por exemplo, começa a melhorar a fiscalização, começa a ser contratado auditores fiscais, começa a ter um pouco de fiscalização. O sistema de saúde, já no final dos anos 80, também é criado os programas de saúde do trabalhador, depois da Constituição. A gente começa a ter uma atuação também, no início dos anos 90, do Ministério Público, que não era Ministério Público do Trabalho, mas Ministério Público Estadual que atuava nisso. A própria Fundacentro, que é parte do Ministério do Trabalho. Então, a gente começa a ter algumas instituições que começam a trabalhar, mas principalmente trabalho, previdência e saúde. A gente briga para ter uma integração dessas três pastas, esses três ministérios, se conversarem entre eles, para que tenha uma integração de ações. O DIESAT, no início dos anos 90, entrega um documento, isso com a saída do Collor e a entrada do Itamar Franco, né? Acho que o ministro do Trabalho foi o Barelli, que faleceu agora recentemente, era técnico do DIESAT, ou do DIESE, e vai lá para o Ministério do Trabalho. A gente tem essa conversa, entrega documentos lá, pedindo essa integração. Então, essa é uma luta que a gente tentava integrar esses três pontos. O que a gente tem visto depois no início dos anos 2000 para cá, né, depois dessas lutas de 80 e 90, que teve um avanço dessas instituições, começou a crescer. O Ministério do Trabalho, por exemplo, nos ajudou muito em algumas questões. Questão de prensas, por exemplo, que a gente tinha muitos acidentes de amputação. Aqui em São Paulo, numa ação planejada e articulada com o Ministério do Trabalho, a gente começa a fazer fiscalizações nas empresas. Primeiro se buscou fazer um acordo com os sindicatos patronais, né, com os empresários, para acabar com aquelas prensas excêntricas, que são prensas de chaveta, porque ela quebrou a chaveta, ela repica, ela bate mais de uma vez, as pessoas trabalhavam com a mão debaixo da prensa, e mesmo sem pisar no pedal, na hora que a pessoa ia tirar a peça, a máquina descia. Então, a quantidade de acidentes desse tipo era enorme. E se tentou várias vezes conversar com o patronato para a gente acabar, eliminar aquele tipo de prensas, colocar outras prensas. Não aceitaram. Então, nessa ação articulada com o Ministério do Trabalho, começa-se a ter fiscalização dirigidas para essas máquinas, essas empresas, começa-se a fazer a interdição dessas máquinas, e aí o próprio patronato vem nos buscar, vem nos procurar para fazer um acordo, que é a origem hoje da NR12. Então, naquele momento, se começou a fazer acordos com os químicos, nas máquinas injetoras, foram feitos acordos no setor metalúrgico com as prensas excêntricas, e depois, nesses acordos, acabou virando a NR12, que fala sobre proteção de máquinas, e aí expande para outras máquinas também. Uma outra ação foi na questão do amianto, que também se buscou um acordo. Chegamos a fazer um acordo no setor automotivo, com a Anfávia, que era fabricante de veículos, para a eliminação do amianto, e o ministro da Previdência, naquele momento, não quis assinar, se recusou a assinar, falou: vocês querem fazer, vocês fazem, mas o governo está fora disso, não vai proibir o amianto nesse setor. Mas a indústria automotiva acabou, passou a não utilizar o amianto, porque era oneroso para a empresa. Como ela tinha que exportar, e na exportação não se podia ter o amianto, ficava caro fazer duas linhas de produção, uma que continha amianto, outra sem amianto. Então, eles acabaram com o amianto e fizeram uma linha só de produção.
Mas a gente tinha toda uma outra cadeia produtiva no setor automotivo, em outros locais, têxteis também, que tinha a produção de amianto, que aí era para o consumo interno, não só para a montadora, mas depois para a troca de equipamento de máquinas e de automotivo. E da mesma maneira que foi feito com as prensas, de forma articulada com o Ministério do Trabalho, também uma série de fiscalizações. A Fernanda Genasi, que era uma auditora fiscal, estava à frente disso, ajudou em muito a gente fazer esse trabalho articulado de fiscalização, interditar vários ambientes de trabalho, e aí a gente não teve um acordo, né, mas teve uma pressão depois da sociedade e tal, porque a gente acabou tendo o banimento do amianto aqui no Brasil, que ainda tem uma série de discussões ainda no Supremo, que recentemente foi proibido o amianto. Então, a gente tinha várias instituições que ajudavam os trabalhadores e que a gente conseguia avançar em algumas coisas. Isso até o final dos anos 90. Aí teve a questão da reestruturação produtiva, né, no início dos anos 90, a fábrica começou a mudar, quer dizer, o maquinário começou a ser diferente, aquelas prensas foram substituídas, algumas formas de produção foram modernizadas e começa a surgir, então, um novo tipo de problema para os trabalhadores, principalmente metalúrgico, mas em outras categorias também, que foram as lesões por esforços repetitivos e os transtornos mentais, as doenças relacionadas à saúde mental. Muito por causa de metas, formas de trabalho. A pessoa costumava trabalhar numa fábrica, numa máquina só, que era aquele sistema fordista, vem aquele sistema taylorista, que aí a pessoa tem que trabalhar em várias máquinas, com pressão de metas, essas questões todas, e aí surgem essa nova relação. Até ali, a gente conseguia ainda com o Ministério do Trabalho, serviços de saúde em alguns municípios, em alguns locais pontuais, nos serviços de saúde, fazer vigilância e fiscalização do ambiente de trabalho. E até ali a gente ainda conseguia olhar a fábrica, olhar o ambiente de trabalho como um todo, que é isso que o Lacaze diz, que é a questão da organização do local de trabalho, a organização do trabalho, né, que hoje é muito difícil a gente discutir isso. E, minimamente, a gente conseguia olhar o ambiente como um todo na hora de fazer uma fiscalização ou uma vigilância sanitária. Isso, nos anos 2000 para cá, foi completamente destruído, principalmente depois de 2010, por aí. No Ministério do Trabalho, eles começaram a colocar metas para os auditores e estipular programas de fiscalização. Então, fiscalização para o trabalho infantil, tem um programa para acidentes fatais, para acidentes graves. Então, hoje, o auditor fiscal que entra dentro de uma empresa, ele não olha mais a organização do trabalho. Ele vai lá para fiscalizar pontualmente uma questão. Então, tem excesso de horas extras, ele vai fiscalizar isso. Não teve depósito de fundo de garantia, aquilo que ele vai olhar. Tem uma máquina lá, ele vai fiscalizar NR12. Teve um acidente grave ou fatal, ele vai fiscalizar e vai fazer uma análise daquele acidente. Olhar a produção, a organização e por que isso está acontecendo. E, minimamente, ter propostas, inclusive do movimento sindical, dos sindicatos, para alterar a organização, isso não é mais possível fazer porque o Estado abandona isso e ele vai, então, pontualmente olhar só uma questão dentro da fábrica. Se eu pedir numa fábrica que tem excesso de jornada, tem assédio moral e tem acidentes, vão 3 auditores fiscais na fábrica. Cada um vai olhar uma coisa. E se eu mandar que eu quero um auditor olhar tudo e falar, não tem como, porque o auditor não está naquele programa, o que está no de acidentes não olha excesso de jornada. E aí a gente sabe que o excesso de jornada, junto com o assédio moral, é que vai gerar o acidente. Está tudo casado, é tudo um local só de trabalho, mas isso não ocorre.
A gente fez um estudo nos metalúrgicos de Osasco, onde a gente pegou os acidentes graves e fatais para acompanhar o que acontecia com isso e quais são as instituições que têm um papel mínimo para atuar nessas questões. Então, o Ministério do Trabalho é isso que eu estou dizendo para vocês. O Sistema Único de Saúde tem que dar o atendimento médico, tem que fazer a vigilância sanitária, mas tem uma questão importante que, com a Constituição, a gente imaginou que pudesse ter uma mudança significativa, porque a Previdência, os dados que a Previdência tem uma subnotificação enorme, né? Os dados que a gente tem de saúde, de acidentes, um estudo da Fundacentro na década de 80 mostrava que cada 10 acidentes, 8 eram subnotificados, não eram registrados, apenas 2. Então, essa subnotificação é enorme. Com a entrada do Sistema Único de Saúde para atender e fazer atendimento na área de saúde do trabalhador, se imaginava que a gente ia conseguir demonstrar melhor essa subnotificação, principalmente depois que acidente de trabalho teria uma notificação compulsória, quer dizer, seria obrigado a notificar todo acidente de trabalho. E aí os vários programas de saúde do trabalhador, do Sistema Único de Saúde, não conseguiu atender essas questões. Hoje você tem pouca vigilância sanitária, não tem fiscalização na empresa do SUS, dos centros de referência, dos programas de saúde do trabalhador. Você não consegue ter um atendimento adequado, né, de fazer, por exemplo, diagnóstico ou fazer nexo causal, principalmente nessa questão de saúde mental. É muito difícil de a gente conseguir fazer isso, e os programas de saúde, por falta de vigilância, por falta de uma série de coisas, não conseguem fazer esse diagnóstico, e também não conseguiu implementar essa questão da notificação compulsória. Quer dizer, hoje os dados que a saúde tem é menor ainda do que a Previdência tem. Então, a Previdência só registra aqueles que ele paga benefício, e mesmo assim, então, não pega informalidade, e mesmo os usos formais, só aquele que recebe benefício. Não recebeu benefício, não entra nas estatísticas. E mesmo assim é maior que o dado do sistema de saúde. A Previdência Social também tem o seu papel e cada vez menos tem feito alguma coisa. Acho que uma das questões que a gente mais lutou, o DIESAT, através do Dr. Rebouças, que era um dos técnicos do DIESAT, eram as ações regressivas, que a gente entendia e entende até agora, de que isso é uma ferramenta de prevenção de acidentes também. O que é ações regressivas? Houve um pagamento de benefício, de que a Previdência cobre da empresa a devolução desse dinheiro para os cofres da Previdência Social. E a AGU, antes era a Previdência que entrava com essas ações, hoje é a Advocacia Geral da União, e ela não consegue entrar com as ações porque as fiscalizações, a análise dos acidentes, palavras dos advogados da Geral da União, de que são mal feitos. Então, não consegue comprovar de que houve uma culpa por parte da empresa nesses acidentes. Então, são muito poucos as ações que tem contra as empresas nessa questão. A polícia é obrigada a fazer, então nesse estudo, a gente estudou 94 casos no total de acidentes graves e fatais, 19 eram mortes, né? Então, todos esses casos é obrigado a fazer um boletim de ocorrência, né? Quando há uma morte, então faz o boletim. Em todos os casos, sem exceções, não virou um inquérito. Então, foi feito o boletim de ocorrência e a conclusão de que não tinha culpa de ninguém, foi um acidente, e encerra-se ali sem um inquérito policial. Além disso, a gente tem o Ministério Público do Trabalho,
e o Ministério Público do Trabalho também não tem atuado. Ali na região nossa, ali Osasco pega aqueles municípios e que a gente tem conversado com outros sindicatos que são filiados ao DIESAT, não há muita diferença. O Ministério Público do Trabalho atua muito mais para atacar o movimento sindical. As centrais sindicais chegaram a fazer uma denúncia contra o Ministério Público do Trabalho por crime contra a organização práticas antissindicais, na verdade, né? Porque ficava questionando todos os acordos na questão do custeio sindical. Então, não poderia cobrar de quem não é sócio, não podia cobrar não sei o quê, e questionavam todos os acordos. Todas as denúncias que a gente fez por questões de acidente do trabalho, ou de doenças, ou de agravos à saúde do trabalhador que uma empresa praticava, o Ministério Público do Trabalho simplesmente pegava aquilo e pedia para o Ministério do Trabalho fiscalizar. Fiscalizavam ou não fiscalizavam, eles tinham a resposta e arquivavam aquilo como já foi feita uma ação do Ministério do Trabalho, através de uma notificação, de uma multa, de alguma coisa. Ações cíveis públicas promovidas pelo Ministério Público, muito irrisórios, muito poucas, mesmo nas questões que tiveram mortes. Recentemente, já fez um ano e meio, numa empresa chamada Mercúrio, em Santana de Parnaíba, que é um dos municípios lá da região de Osasco, no setor metalúrgico, o trabalhador caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros e faleceu. Pedimos a fiscalização foi até o local, entendeu que não era ele que tinha que fiscalizar, porque o trabalhador era de uma empresa de Jundiaí, era um terceirizado, estava fazendo uma obra, arrumando o telhado, e mandou para Jundiaí. Jundiaí foi fiscalizar, foi procurar o endereço da empresa, era uma residência, tocaram a campainha, não apareceu ninguém, arquivaram um processo. Então, não temos resposta disso. Mandamos isso para o Ministério Público também não nos respondeu. A polícia esteve lá, liberou o corpo e colocou como um acidente, arquivou o inquérito, não foi culpa de ninguém, né? Então, essa é a situação que nós temos, quer dizer, um Estado abandonou, o Estado legislativo, o municipal, o estadual e o federal, o legislativo, o executivo, o judiciário, simplesmente abandonaram os trabalhadores. Essa questão de acidentes do trabalho, simplesmente não se tem nada. O outro órgão que a gente tem são as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente dentro das empresas. Desses 94 acidentes, quando a gente vai analisar, a CIPA sempre tem a mesma versão da empresa. Então, a empresa faz análise ali através do SESMIT, manda para a gente esse relatório e, coincidentemente, a CIPA acaba tendo a mesma versão, né? Ela acaba assumindo a versão da empresa. E, na grande maioria dos casos, com muito poucas exceções, acho que nós tivemos 2 ou 3 exceções nisso, mas desses 94 casos, no mínimo 90 casos, o culpado pelo acidente foi a vítima, tá? Isso análise da empresa, do SESMIT, análise da CIPA. E a gente tem também os sindicatos, né? Então, os sindicatos atuando nisso. Infelizmente, os sindicatos no Brasil não estão dentro das empresas, estão do lado de fora. A gente não tem organização no local de trabalho. Em muito poucas empresas, vou dar um exemplo de Osasco, a gente tem perto de 3.000 empresas e estamos em 28 diretores. Boa parte desses diretores estão no trabalho do dia a dia, afastados da empresa, no sindicato. E uma parte, aproximadamente uns 10 a 12 diretores, eu tenho alguns aqui, né? Mas de 10 a 12 diretores estão dentro das empresas. Mas de 3.000, a gente tem 10. Quer dizer, insignificante, são as principais empresas, são as maiores, mas mesmo assim, o movimento sindical brasileiro
não está dentro da fábrica. A organização sindical é do lado de fora da fábrica. E um dado que é uma autocrítica, mas assim, nós, quanto mais organizados são os trabalhadores e mais avanços a gente teve em convenção coletiva, mais a gente se afastou do sistema de saúde. Então, os trabalhadores conquistaram, através de reivindicações, convênios médicos, e aí você não tem uma demanda por um serviço de saúde, né, público. Então, você tem lá, quando você vai reivindicar convênio médico, né? Então, essa é uma crítica que a gente tem interna, e aí boa parte dos dirigentes sindicais acaba não conversando, não discutindo, não participando dessas questões de saúde pública, né? Quando você tem, por exemplo, uma conferência nacional de saúde do trabalhador, a quantidade de dirigentes sindicais, a quantidade de trabalhador é muito menor do que de usuários, do que de outras entidades, né? Você tem governo, trabalhadores do serviço de saúde, usuários, e o movimento sindical tem pouca participação nisso, porque os mais organizados conseguiu ter cláusulas, acordos, né, que não utilizam esse serviço público. Bom, dentro dessa realidade, tem piorado agora, falando aqui que a gente tentou fazer uma integração de saúde, trabalho e previdência, e acabaram com o trabalho e com previdência, ainda temos saúde. O movimento sindical está extremamente dividido. Nesse momento, em se faz uma discussão com o governo ou se não faz. Nós tivemos ontem, na segunda e ontem, na quarta-feira, uma reunião do Fórum de Saúde do Trabalhador, que é um fórum que a gente criou, das centrais, dos dirigentes que lidam, né, as secretarias de cada central que lida com saúde do trabalhador. A gente criou um fórum para discutir, e há uma divisão se a gente discute ou não com o governo. Então, estão fazendo reformas aí nas NRs, já foi discutida a NR12, NR1, está sendo discutida a NR3, que fala sobre a fiscalização, e já colocaram NR5, NR18, mais uma outra que eu não vou lembrar, em discussão e audiência, para fazer audiências públicas, para abrir a discussão. Mas na NR3, eles querem fazer uma modificação que a gente entende como uma modificação que vai dificultar o auditor fiscal a fazer a interdição de uma máquina, de um equipamento ou de uma empresa. E a gente ou entra numa negociação tripartite, que tem governo, empresários e a bancada dos trabalhadores, ou a gente simplesmente diz, olha, não dá, com essa proposta não dá para negociar. E as centrais estão divididas se negociam ou não, né? Então, é uma dificuldade enorme. Quer dizer, uma parte acha que, olha, se a gente não sentar na mesa, não discutir e não participar da negociação, governo e empresários vão fazer o que eles querem, implementam e vai embora. Por outro lado, se a gente senta para discutir a probabilidade de a gente perder e lá na frente falar, olha, foi modificado com a anuência do movimento sindical, também é horrível para a gente. Quer dizer, de uma maneira a gente perde, de outra também perde, e aí está se buscando alternativas para fazer isso. Uma parte das centrais entende que a gente deve se negar, não negociar, mas a partir daí fazer uma série de ações, de denúncias, né, de movimentos, para tentar barrar essas mudanças que estão sendo feitas nas NRs. Tá? Os desafios que a gente tem daqui para frente, do movimento sindical principalmente, é de se transformar, né? A gente, hoje, o movimento sindical não representa a maioria dos trabalhadores. Então, você tem trabalhadores formais e os informais. Hoje, os formais são 50%, os outros 50% são trabalhadores informais, que não têm nenhum tipo de organização sindical. E desses formais,
a gente vai ter uma série de trabalhadores que também não têm representação, né? São pessoas que estão trabalhando como PJs, de forma terceirizados, com trabalho intermitente, de várias formas de trabalho que foram instituídos. E acho que um grande exemplo que a gente dá é que hoje tem perto de 4 milhões de trabalhadores trabalhando com esses Uber, ou de bicicleta, de patinete, dessas coisas, fazendo entregas por aí, que estão sem carteira, sem organização, sem direitos alguns, né? Então, recentemente morreu aqui na cidade de São Paulo um entregador de alimento, acho que de bicicleta. A bicicleta era alugada, ele trabalhava por aplicativo. Então, quem que é o patrão, né? Quem alugou a bicicleta, quem pediu alimentação, o restaurante ou o aplicativo. Quer dizer, ele trabalhava para 4 ou 5 e ninguém é responsável por aquela situação. Então, essa retirada de direitos coloca o movimento sindical também numa berlinda de ter uma representação muito menor. Com a desindustrialização e nos anos 80, o protagonismo do movimento sindical era de trabalhadores da indústria, né? A gente, como eu disse lá no início, a gente tinha pelo menos 14 empresas com mais de 1.000 trabalhadores, hoje a gente tem uma. A gente perde esse protagonismo. Hoje a indústria, que tinha lá perto de 20% do PIB, hoje está com menos de 8% do PIB. A quantidade de trabalhadores diminuiu de forma muito grande, vai diminuir mais pela desindustrialização, do jeito que está caminhando, a desindustrialização está cada vez mais forte, e as que ficarem, se trabalharem com indústria 4.0, com robotização, com terceirização, com outras formas de contrato, a gente praticamente não vai ter trabalhadores formais daqui para frente. Então, esse é um desafio do movimento sindical, de se reinventar, de ver como é que vai representar e quem vai representar. O desafio é representar todos, né? Então, vai ter que ter uma outra forma de sindicato, porque esse sindicato que existe hoje não consegue representar esses trabalhadores, e trabalhar de forma integrada com toda a sociedade, né? Trabalhar com pessoas que atuam na saúde, com estudantes, com movimentos de jovens, de negros, de religiosos, né? De juristas pela democracia, quer dizer, movimentos sem terra, sem teto, né? Atuar com toda a sociedade para a gente ir buscar direitos que não é direito só de trabalho agora, né? Uma dificuldade que a gente tem de mobilização da categoria é que, nessa atuação que a gente tinha até a década passada, era uma discussão com o empresário, quer dizer, tinha um problema, vamos lá discutir com o empresário. Hoje a discussão não é com o empresário, quer dizer, a retirada de direitos da Previdência, a retirada de direitos trabalhistas, na saúde, quando colocaram teto de gastos, que acabou com uma série de direitos. Quer dizer, essa discussão não é com o empresariado, é uma discussão com o governo. E a gente tem uma dificuldade enorme de mobilização da categoria para fazer greves, para fazer essas questões. O sistema judiciário, tanto do Ministério Público quanto de Justiça do Trabalho, impede que a gente faça isso. A última greve geral, houveram várias liminares do sistema judiciário trabalhista de impedir que se fizesse greve, porque não era greve reivindicatória contra o empresário. Então, era uma greve que eles chamam de greve política. Então, por exemplo, o CPTM e metrô, o governo do Estado conseguiu uma liminar que cobrava, vou lembrar agora os valores, mas perto de R$1 milhão por dia, se tiver parado do sindicato. Então, o sindicato, a cada dia de paralisação, teria que pagar R$1 milhão para o Estado, né? E isso outras indústrias também conseguiram liminares, sistema de transporte rodoviário, né? Então, bancários, quando faz greve, nesse sentido, a FEBRABAN lá consegue liminares, consegue interditos proibitórios de você ter que ficar pelo menos 500 metros longe do local de trabalho.
Quer dizer, todas essas questões dificultam muito os sindicatos atuarem. E agora acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Previdência, mas também tentaram acabar com o movimento sindical. Não vão conseguir, porque os trabalhadores, de uma maneira ou de outra, vão se organizar, né? De um jeito ou do outro. Pode demorar, né? Pode acabar agora com essa forma de organização, mas os trabalhadores, de um jeito ou de outro, vão se organizar, vai achar alguma outra forma e vai continuar, né? A gente sabe disso. Mas acabaram com o imposto sindical de uma forma abrupta, né? Vários sindicatos contavam com aquilo, tinha estrutura que tenha que ser mantido com aquele dinheiro. Vários sindicatos têm colônia de férias, tem clubes, né? Tem uma estrutura que era baseado naquilo. De forma abrupta, acabam com aquilo, e o Ministério Público e o Supremo Tribunal também questionaram outras formas de custeio do movimento sindical. Então, contribuições assistenciais, por exemplo, você vai lá, faz uma convenção coletiva na database, você faz um contrato ali de trabalho que prevê toda uma série de cláusulas da convenção coletiva. Então, para a gente, por exemplo, no estado de São Paulo, metalúrgico, trabalhador que se acidenta, estou encerrando, trabalhador que se acidenta e fica com sequela, tem estabilidade até se aposentar, né? Então, essa é uma cláusula que a gente entende como extremamente importante. E além dos reajustes, o Supremo e o Ministério Público entende que quem não é sócio não tem que contribuir. Quer dizer, hoje a média de sindicalização no país é em torno de 17%, o nosso sindicato é em torno de 40%, quer dizer, você imagina só 40%, ou no Brasil 17% contribuindo para toda a categoria, né? E depois, aquele que é sócio diz, para que eu vou pagar se o outro que está do meu lado não é sócio tem o mesmo direito? Quer dizer, você acaba criando uma situação que, de vez incentivar as pessoas a serem sócias, estarem participando, você faz o incentivo contrário. E aí a gente tem essas dificuldades, né? Então, de destruir o movimento sindical, e além dessas dificuldades que impeçam de a gente fazer greves gerais, greves políticas, de estar dentro da fábrica. Então, essas dificuldades têm se aflorado mais ainda agora nesse momento político. Então, essas são aí essas questões que eu queria colocar para todos. Obrigado.